Sabe, no ano em que eu nasci, 6.000 línguas eram faladas na Terra. A língua não é apenas um corpo gramatical e um grupo de palavras. A língua é um reflexo da cultura, um vislumbre do espírito humano. E das 6.000 línguas faladas na Terra, metade não é ensinada às crianças. Com isso, a menos que as coisas mudem, elas estão mortas. Isso significa que em apenas uma geração poderemos perder metade do legado intelectual, social e espiritual da humanidade. Isso não precisa acontecer. Essas culturas não são tentativas fracassadas de serem modernas, são respostas singulares à questão fundamental. O que significa ser humano e estar vivo? Eu vim ao Ártico para ver como os Inuits sobrevivem no ambiente mais hostil do mundo. Eles têm sobrevivido aqui há séculos, porém agora o clima está modificando e o gelo está derretendo. Os animais e os Inuits estão enfrentando o fim do frio nos confins da Terra. Nos confins da Terra. Esquimós. Igloolik, Nunavut. É primavera em Igloolik e a temperatura não passa dos 5 graus. Não importa se a escala é Fahrenheit ou Celsius. Quando está frio assim, ambas dizem a mesma coisa. Esses caçadores estão de saída para tentar capturar um urso polar 130 quilômetros ao norte daqui, no litoral da terra de Baffin, em direção à terra de seus ancestrais e bem distante da cidade. Nunca me cobri com tanta roupa em toda a minha vida. Vai ser uma viagem longa e fria de 10 horas em um desses trenós de madeira chamados camotes. Os Inuits não são um povo que vive da caça e também da colheita. Eles vivem apenas da caça. Há muito pouco que colher. A sociedade de caça não reflete um arcaísmo, mas essencialmente o que todos nós já fomos. Essa dança entre caça e caçador tem ocorrido há mais de 4.000 anos. E a facilidade com que os caçadores se movimentam pelo ambiente é surpreendente. É impressionante que tenham conseguido permanecer caçadores, apesar das forças de mudança extraordinárias que tiveram de suportar em um curto espaço de tempo. Inuits de apenas 50 anos lembram-se de uma época anterior ao homem branco. Não faz tanto tempo que eles invernavam em iglus. Mas a mudança veio e os Inuits fizeram com o que todas as culturas sempre tentam fazer: adaptar-se para sobreviver. É fascinante. Como antropólogo, você sempre observa a maneira como certas escolhas repercutem em outras e lembra-se sempre que a questão não é a escolha entre o moderno e o tradicional. Em Nunavut e em Igloolik, as pessoas escolheram seu modo de vida. É notável a capacidade dos Inuits para se adaptar e mudar sem abandonar o vínculo com a tradição, o gelo e o passado que os fez o que eles são. Eu estou andando em Kamuatik, puxado por Snowbill de última geração, na companhia de caçadores modernos de uma antiga linhagem. O passado e o presente se combinam em uma cena.
Vamos nos abrigar em uma velha cabana perto daqui. Ninguém quer dirigir nessas condições quando escurecer. A tempestade de neve está muito forte. Na manhã seguinte, a temperatura caiu. Não há nada a fazer, exceto esperar o tempo melhorar em um lugar quente. É o sonho de qualquer antropólogo ter esse tempo disponível com 2 caçadores experientes da última geração nascida longe das cidades, Tel Ikumak e John Arnatsiak. O que aconteceria antigamente num dia como este? Conseguiriam caçar, sair? Sim, mesmo hoje em dia podemos fazer isso se necessário. Por exemplo, agora temos peixe, então, já que temos peixe, não precisamos caçar. Mas, se não tivéssemos nada neste momento, digamos que se tivéssemos outras coisas, mas não carne, no nosso sistema, a carne é uma necessidade, é uma verdadeira necessidade, porque se ela faltar durante o dia, ou mesmo parte do dia, eu sinto azia desde aqui até aqui, sabe? Tel e John são primos que cresceram juntos em acampamentos de caça entre as colinas de neve, as baías e as praias rochosas do Estreito Fury e Hecla, que separa a terra de Baffin da Península Melville. O nome de todos esses lugares vem das antigas expedições britânicas que buscavam a passagem do noroeste. O explorador britânico William Parry veio a Igloolik em 1822. Mas passado o inverno, ele concluiu que não havia uma passagem para a China aqui. Então, Igloolik foi esquecida por um longo período. Sabe, é incrível pensar que um lugar como Igloolik, que permanece meio que o centro cultural de Nunavut, por assim dizer, tinha tão pouco contato com europeus. Houve o contato inicial com Parry e Hall 30 anos mais tarde. Depois, a expedição de Rasmussen chegou no começo dos anos 20 e não houve nenhum contato constante até que os missionários chegassem nos anos 30. Depois dos calcanhares dos missionários, vieram enviados do governo criando cidades na tundra para marcar território nos mapas. Comunidade após comunidade, todas visavam assegurar o domínio canadense no norte. Como os burocratas confundiam-se com o que consideravam complicados nomes Inuk, designavam as pessoas por números. Então sobreveio a tuberculose. Todos os Inuits foram colocados a bordo de navios hospital e os diagnosticados com tuberculose eram levados ao sul para tratamento. Muitos não voltaram. Cães foram mortos por causa do temor de uma epidemia de sinomose. Os snowmobiles chegaram, mas necessitavam de gasolina, e então as pessoas tinham de ficar nas cidades para trabalhar. Anglicanos competiam com católicos pelas almas dos recém-assentados nômades, no que parece ser uma prática universal no tratamento dos povos nativos. As crianças foram arrancadas de suas famílias e despachadas para internatos. Tel e John foram levados de avião ao internato católico romano na Baía Chesterfield. John tinha 8 anos e Tel 6. Eles eram proibidos de falar sua língua e eram mantidos na sala de aula isolados. Tel, esse homem incrível, esse espírito generoso, gentil conosco, passou 7 anos sob o jugo do governo canadense, numa época em que, se ele falasse sua língua, lavavam sua boca com sabão. Um homem admitiu para nós, senão eu não diria isso aos espectadores, foi violentado nesses internatos. Mas quando eles voltaram para casa depois de 7 anos de escola, suas famílias os levaram logo para o campo. Era uma missão de salvamento, uma tentativa de salvá-los com o hábito da caça e a sabedoria do modo de vida daqui. Dizem que é isso que os torna Inuits novamente. Quantos ursos polares você já matou na vida? Nossa, puxa, boa pergunta. O primeiro urso polar foi, vejamos... 1966.
Talvez 21 até agora. Uma vez eu me aproximei e... bum! Fiquei com um rasgo bem na minha calça de caribu. Como foi? O urso polar. Um urso? É, ele estava atrás Atrás de mim. você? É, quando o urso está próximo, duas pessoas não podem se aproximar uma da outra. Por quê? Porque se duas pessoas se aproximam a esta distância aqui, o urso ataca imediatamente. Sabem por quê? Ele sabe que consegue pegar uma delas. Então isso, por si só, já sugere um certo tipo de relacionamento entre os humanos e os ursos. É. Sabe, e esse relacionamento então se perde se as pessoas param de acreditar na sua existência, na sua realidade. E como isso afeta o que você pensa sobre a natureza da mudança cultural? Muitos acham que a mudança cultural ocorre quando você começa a usar um relógio ou calças camufladas e não de pele de foca. Mas é mais que isso. Seu modo de pensar muda totalmente. E quando você olhar o que realmente está afetando tudo isso, nota que a ascendência do dinheiro é uma das coisas. Isso por si só matou muito da cultura. Esta cultura era uma cultura de compartilhamento, mas chegamos ao ponto em que não compartilhamos mais nada porque você precisa de uma quantidade X de dinheiro para encher sua despensa. Outra coisa são os missionários que tentaram mudar nosso modo de pensar. De novo, isso teve um grande impacto. O que significa a palavra orquídea em grego? Testículo. Esta manhã, quando começou a ventar, você achou que o tempo fosse melhorar logo. Ainda acha que vai? Olhando aqui da janela, acho que sim, mas daqui da janela. E o que a janela está dizendo? Nada. Estou só olhando pela janela. A janela não está dizendo nada. Se olharmos pela janela para o lugar onde não tem neve, se o vento for continuar por 3 ou 4 ou 5 dias ou por uma semana, a neve fica grudada do lado de fora. A neve carregada pelo vento fica grudada na parte externa, mas agora, se você olhar, não tem nada grudado. Então isso indica que esse tempo não vai durar muito. So that's an indication that this is not going to last all that long. Depois que a ventania diminuiu, finalmente saímos da pequena cabana para procurar ursos polares. É tudo amplo, está claro e branco lá fora. Mal posso distinguir o céu do mar de gelo. Mas John e Theo sabem exatamente onde estão e para onde devem ir. Quando está claro assim, eles utilizam pontos de referência. Em uma nevasca, eles se orientam pelas dunas de neve. Por causa dos ventos predominantes, elas sempre apontam para o noroeste. E se estiver escuro, os caçadores tateiam as dunas de neve arrastando os pés. Com o movimento das marés sob o gelo, formam-se fendas, fissuras, às vezes com quilômetros de comprimento que, para os caçadores, tornam-se trilhas a serem seguidas. As focas usam as fendas para respirar. Quando os homens as caçam, eles se posicionam em lugares como esse. Os ursos também. E é por isso que viemos aqui. Se você está rastreando um urso, você busca fendas como essa. Mas vocês conseguem realmente saber, não só pelas pegadas, mas pelo que eles fazem no gelo, qual urso você está seguindo? Você consegue saber qual animal exatamente? Sim, e se você reparou nos rastros que vimos, talvez tenha notado que havia umas pegadas mais redondas do que as outras. E isso seria porque são patas Não, maiores? é de um urso mais gordo. Mais gordo. A pegada é mais redonda, então se o urso for leve, a pegada é mais estreita. Normalmente não vamos atrás dos magros, eles são muito rápidos para nós. Eles correm mais e os gordos não correm tanto. Sei. Theo e John acreditam fazer parte de uma cadeia de caça com os ursos polares.
Eles vão aos mesmos lugares visando caçar as mesmas coisas. Tem um ainda maior aqui, Wade. Puxa, É só observar o gelo irregular. é? É por onde os ursos seguiram. Eu Os entendo. ursos foram por aí. Os homens querem caçar um urso, mas não é impossível que os ursos caçem homens. Nossa, parece bom. As pegadas são recentes. Os ursos passaram por aqui apenas algumas horas. Como são noturnos e agora é dia, eles devem estar descansando, esperando o cair da noite. Estariam eles descansando, protegidos do vento por esses blocos de gelo? Eles podem estar nos ouvindo logo atrás desse monte de pedras aqui, e essa é a parte assustadora. Eles podem estar em qualquer parte. Pode haver um urso polar se aproximando de nós e podemos não vê-lo. Voltamos aos Camojeks e prosseguimos. Agora estamos a horas de distância da cabana. Com o sol e as camadas de roupa, a baixa temperatura é suportável, até agradável. Mas andar nesses Camojeks é tudo menos agradável. É como andar numa caixa sem molas em um terreno muito acidentado. Eu estava andando de pé. Mas ficar de pé desequilibra o peso do Camojek. Sem problemas, tá, tudo bem, sem problemas. São cerca de 9 da noite. Theo e seu sobrinho Harry decidiram avançar pela noite sozinhos. A temperatura está começando a cair e as peles de caribu são retiradas. Eles se abastecem de gasolina extra e se livram de qualquer peso que possa retardá-los. Decidimos que, estando a 2 ou 3 horas do acampamento e havendo somente essa claridade, ou talvez até menos, seria melhor deixar Theo e Harry prosseguirem. Eles são verdadeiros caçadores e farão o que sabem fazer. Eles não vieram aqui por nossa causa, sabe? Vieram aqui para caçar um urso polar e não vamos atrapalhá-los. Quando o clima melhora, o acampamento de caça na Baía de White parece o lugar mais acolhedor do mundo. Gerações atrás, caçadores inuites ajoelhavam-se nesse exato local, preparando os trenós puxados por cães e afiando suas flechas. Eles conheciam os lagos, as pedras e os promontórios como as ruas de um bairro, assim como esses caçadores agora. E como antes, o grupo maior aprendeu a ser paciente. Espera-se que Theo e Harry logo voltem de sua caça ao urso. Todos esperam que haja carne. O que acho fascinante no modo de vida dos caçadores é que, de várias formas, ele representa a essência do que o ser humano foi na maior parte da história da humanidade. Quer dizer, o fato de ser caçador confere uma certa proximidade à presença da morte. A morte se torna uma presença diária, porque para sobreviver, você precisa matar. Você pode até considerar que a caça foi a origem da religião. Se você pensar, a morte foi o primeiro mistério. Ela era o limite além do qual a vida, como a conhecemos, terminava e começava a perplexidade. A tarefa agora é trazer o corpo do urso para a cidade. A pele será leiloada.
A carne será cortada e dividida entre os mais velhos da comunidade, aqueles idosos demais para caçarem nos campos. Quando os caçadores retornam para a cidade, eles dizem que estão voltando para o lugar do homem branco. Para qualquer povo nômade, fixar-se implica uma transformação da cultura. Mas os Inuits tentaram se adaptar, reter suas tradições de alimento compartilhado e proteção da comunidade. Em Igloolik, a carne é dividida em 21 porções muito específicas, cada uma destinada a um ancião diferente. Tel tem uma lista cuidadosamente organizada. A prioridade são a linhagem familiar e os mais necessitados. O território Inuit de Nunavut compreende em suas fronteiras 1/5 da área do Canadá, mas é habitado somente por 30 mil pessoas. Há menos de 50 anos, eles ainda moravam no campo. A geração de Tel e John passou das tendas de pele e iglus para as negociações da Constituição de Nunavut e para os povoados providos de rede elétrica. Mas para as gerações mais novas, aqueles que nasceram em Igloolik, a mudança foi perniciosa. O povo Inuit, em sua própria essência, sempre foi definido pela sua relação com a terra. Hoje, muitos não vão mais para os campos, mas ao mesmo tempo não possuem as habitações ou as oportunidades para competir na economia moderna. Eles estão presos entre o mundo antigo e o novo, perdidos na transição. Eles foram centralizados em lugares como Igloolik. Com isso vieram os problemas. Havia muitas pessoas vivendo juntas, pessoas que não estavam acostumadas umas às outras. Surgiram problemas sociais logo no início. E depois, devido ao abuso do álcool, em seguida o uso de drogas. Isso piorou tudo. E depois disso, eles ainda não tinham, ao nosso ver, se recuperado daquele movimento inicial. O índice de suicídios aqui é 6 vezes maior do que no sul do Canadá. Na cultura Inuit tradicional, os jovens não se matavam. Hoje, numa cidade como Igloolik, quando uma pessoa comete suicídio, outras tendem a segui-la, numa triste onda silenciosa de desespero que acomete a comunidade. Se pensarmos no suicídio, não podemos dizer ao certo qual é a causa. Não há apenas uma causa, há uma série de coisas que estão acontecendo aqui. Então, quem pode responder? Ninguém. Mas todos concordam que a sobrevivência cultural dos Inuits sempre dependerá de sua relação com a terra e do seu respeito às tradições. Depois da criação de Nunavut, novas restrições à caça foram instauradas. Cada cidade tem uma cota de ursos. Então, quando os mais idosos de Igloolik recebem sua parte da carne daquele animal, tratam-a como uma iguaria, uma degustação de tempos passados. Therese Janjak, de 84 anos, cresceu no campo. Ela já tinha um filho quando os primeiros missionários chegaram a Igloolik. Seu povo sabia a extensão e amplitude do Ártico. Até os limites da Groenlândia, a semanas e meses de distância, onde o sangue deles se misturava e eles compartilhavam palavras e histórias.
Voltaremos a seguir com Net Geo Adventure no Net Geo. A Groenlândia parece bem mais distante agora. Fronteiras modernas impostas desde a Guerra Fria separaram ao meio a família ártica. Para comprovar isto, há 20 anos, Theo levou seu bando de cães a 1.800 quilômetros de Gloolik, ao povoado de Kanak, na Groenlândia, onde descobriu antigos ramos de sua árvore genealógica. Ele me levará até lá agora, desta vez, em um avião fretado que reduz 2 meses de viagem em trenó para 6 horas. Estamos apenas 12 graus ao sul do Polo Norte e é o início da primavera. Theo viajou ao norte até Kanak, ao longo da ilha de Ellesmere, através do Estreito de Smith, no extremo da Baía de Baffin. Essa área era um só bloco de gelo do mar 20 anos atrás, para atravessá-la hoje somente com um barco. Depois de 3 horas de voo, até eu sei que o gelo não deveria estar assim em abril. O gelo se formou somente no final de fevereiro, apesar de formar-se geralmente em outubro. Então, não podemos ir a lugares aos quais iríamos nesta época do ano. Depois de tudo que passaram, os Inuits precisam enfrentar a mudança do tempo. O clima torna-se uma questão cultural. O que o povo do gelo e do frio deve fazer quando o gelo e o frio se forem? Kaanaak, Groenlândia. A cidade de Kaanaak é uma das comunidades mais ao norte da Terra. Aqui há mais silêncio do que em Gloolik, porque as pessoas decidiram não usar snowmobiles. Geralmente é bem mais quente também. A extremidade norte da ilha canadense de Ellesmere fica a apenas 53 quilômetros a oeste. Suas montanhas enormes são um quebra-vento natural. Assim, o clima do noroeste da Groenlândia tem sido historicamente previsível, pelo menos para o Ártico. Na clínica de repouso de Kaanaak, Theo vai procurar um morador antigo chamado Kizik, que já viajou 6 vezes de trenó para Nunavut. Ele nasceu no Canadá, mas quando autoridades canadenses descobriram que seus pais eram groenlandeses, a família foi mandada de volta. Theo trouxe consigo um gráfico genealógico. Ele e Kizik podem encontrar seus antepassados no mesmo documento. Enquanto Theo investiga sua genealogia com Kizik, eu procuro a mulher que me inspirou a vir aqui. Gretel Ehrlich é uma escritora americana que tem vindo a Kaanaak para caçar com os Inuits groenlandeses nos últimos 10 anos. Seu livro, This Cold Heaven, é uma bela ode ao modo de vida groenlandês, uma vida que entende o gelo, que se move, retrocede e toma forma com as estações. Sabe, acho que isso torna a mente e o coração deles mais flexíveis. Eles não têm nenhuma ilusão de permanência. Eles não se desesperam porque sabem que seria uma perda de tempo. Não há tempo para o desespero. É uma espécie de pecado contra a imaginação. Para estas pessoas, aqui fora é a mercearia deles. Seu planeta é a mercearia. Isso cria uma vida emocional que é muito maior que a das pessoas que vivem sem mercearias, porque elas têm de lidar com a realidade de matar alguma coisa. E comê-la, quer dizer, é meio que uma experiência sacramental. Quando me encontro com eles, eles querem ouvir minha língua, porque é a língua que essas pessoas falavam, algo que eles já ouviram. Quando me ouvem falar, logo se lembram disso. Mas o mundo antigo não existe mais do lado de fora da janela da clínica de repouso de Kizik. Ele sabe que os caçadores mais jovens não podem mais contar com o gelo. Ele não é estável nem confiável, muitas vezes nem está lá. A caça tradicional depende do mar de gelo.
Kizik teme que em breve ele desaparecerá. Ele está usando isso para ver focas no gelo. Só o fato de avistar uma foca é sinal de que há uma fonte de alimento ainda disponível. Quais são as condições agora no local onde esses inuites de Kanahak tradicionalmente caçam? Quero ver com meus próprios olhos e os caçadores de Kanahak nos convidaram a ir junto. A rejeição deles aos snowmobiles são ao mesmo tempo um endosso ao uso de cães. Eles controlam a chegada de mudanças em suas vidas. Mas como podem controlar o clima quando ele está sendo modificado de longe? E como sobrevivem se esse clima determina quem eles são como um povo? Os homens e os cães de Kanahak na Groenlândia estão se dirigindo para os campos de caça mais ao norte do mundo. Os cães groenlandeses são criados para puxar trenós e sabem que logo haverá carne fresca. O que pensa sobre o uso dos cães? Você já viajou muito com eles. Sim, tem o fator da segurança quando viajamos com os cães, porque se um urso se aproxima do acampamento, eles nos protegem. Portanto, há o fator da segurança. E você pode ir mais longe com eles, porque sempre pode alimentá-los. Sim, vamos mais longe, mas numa velocidade menor. A distância que percorrermos, digamos, em 2 dias com o snowmobile, levamos 4 ou 5 dias para percorrer com os cães. Iremos os caçadores de Kanahak, Theo, Gretel e eu. Esses groenlandeses são as últimas pessoas do norte a caçar com cães. Ao usar cães, eles se mantêm fora da economia de mercado. Se tivessem snowmobiles, teriam de comprar gasolina, o que os prenderia a empregos de tempo integral na cidade. Os grupos de cães se movem a cerca de 3 km por hora. Não há o ruído do motor nem os gases nocivos do escapamento, embora os cães nem sempre cheirem bem. Nós vamos para uma ilha oeste de Kanahak chamada Kerketasua. O mar de gelo termina nas proximidades. É o melhor local para se caçar mamíferos marinhos. Este é verdadeiramente o povo do gelo. 80% da superfície da Groenlândia é coberta por gelo. Eles viajam pelo gelo e caçam sobre o gelo. A complexidade do gelo foi o que me impressionou mais na primeira vez em que esteve aqui. Se você não cresceu aqui, é impossível que realmente entenda. Há uma palavra maravilhosa em groenlandês, tela ou ila. Neste dialeto, H-I-L-A, ou em groenlandês do oeste, S-I-L-A, que significa tanto clima quanto percepção. Em certo sentido, é o clima que traz os animais até eles e é também o clima que os leva embora. Ele traz a vida e traz a morte, quase que diariamente. Lembra que eu lhe disse que o gelo estava bem mais fino em Igloolik? Aqui está bem pior. A borda da banquisa não está onde deveria estar, está mais próxima. Há mais água descoberta do que o de costume para os inuits de Kanahak. A temporada de caça foi reduzida de 9 meses para 3. Tudo por causa de condições piores de viagem sobre o gelo.
O líder dos caçadores de Kanak é um homem robusto chamado Jens Danielson. Ele avisa Tel que o gelo deveria ter 1 metro de espessura aqui. Jens caça menos agora porque viaja mais. Ele discursa para a Assembleia Legislativa da Groenlândia em defesa do seu modo de vida tradicional. Eu estava aqui caçando no verão e choveu quase todo o tempo. Jens ficou de pé neste promontório, olhou ao redor e disse: "Este não é o nosso clima. De onde vem a mudança? Eu não entendo." Até recentemente, Jens e os outros homens ainda usavam caiaques para caçar na água. Mas alguns anos atrás, eles viram um amigo ser morto por uma morsa. E agora eles usam essas lanchas mais seguras movidas a gasolina e aproximam-se mais da economia de mercado. Mas independentemente das ferramentas que usem, esses homens permanecem caçadores. Eles perseguem a mesma presa, acampam nos mesmos lugares que seus antepassados. Mas eles se perguntam, por quanto tempo ainda conseguirão fazer isso? Os mamíferos marinhos vivem ao redor do gelo, mas e se o gelo rarear? Os caçadores de Kanak terão de viajar ainda mais longe atrás de alimento? O gelo na baía nessa primavera forma uma camada semiderretida que desacelera os barcos. Alguns trechos são quase impenetráveis. O que temos é uma foca sobre o gelo ao longo da borda da banquisa ali. O problema é que o gelo aqui está ficando mais espesso e a questão é se conseguiremos chegar mais perto da praia. Mas essa foca é um animal danado de enorme, quase 500 quilos de carne. Então, vamos ver o que acontece. Me parece que a lição dos Inuits é o fato de que eles, ao seu próprio modo, viveram uma existência frágil. Frágil no sentido de que essa sobrevivência é delicada no Ártico e a vida está sempre em risco. O meio ambiente é rico se você souber explorar, entretanto, dificilmente pode ser considerado uma terra de abundância. A ameaça de desastre está sempre presente. O clima, o vento, o frio, o gelo, a inanição, a morte, está tudo presente o tempo todo. No entanto, eles encontraram uma forma de sobreviver.
A mitologia dos povos caçadores surge como uma espécie de pacto entre o predador e a presa, e uma forma desses povos racionalizarem o terrível fato de que, para sobreviver, eles tinham de matar a coisa que mais amavam, os animais dos quais dependiam. No Ártico, o sangue no gelo não é um sinal de morte, mas uma afirmação da vida. Mas ainda há a questão permanente do clima. Os mamíferos marinhos partirão daqui em busca de águas mais frias? Ou pior, entrarão todos em extinção? No gelo e nos animais repousa o futuro dos Inuits, não apenas aqui, mas no norte como um todo. Então, nesse sentido, eles são como canários numa mina de carvão. Eles são aqueles cujas vidas são e foram direta e imediatamente afetadas pelas primeiras e trágicas ondas de mudanças climáticas. Jens me disse na nossa última viagem, em que procuramos desesperadamente por gelo, gelo bom sobre o qual pudéssemos viajar. Ele me disse que se perdermos o gelo será um desastre. Sem gelo não somos nada. Os cães são alimentados primeiro. Esta foca barbuda vai alimentar todos os cães deste acampamento. A pele será secada para fazer novas botas ou caniques. A carne mais saborosa será cortada para assados. Até os intestinos serão cozidos no ensopado. Esta é a vida que os Inuits decidiram manter, a vida que estão escolhendo viver. A tragédia é que a mudança do clima, causada pelo resto do mundo, poderia muito bem destruí-los. Tel diz que melros estão aparecendo em Inglulik agora. Eles nem têm uma palavra para designá-los. Como eles teriam um plano para todas as outras mudanças repentinas que se abatem sobre eles agora?